Vamos iniciar nosso estudo bíblico de hoje com a lição O que é cosmovisão cristã. Para isso vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao 17, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O objetivo dessa lição, em primeiro lugar, é conhecer a origem e o significado do conceito cosmovisão. Em segundo lugar, compreender de que maneira a cosmovisão bíblica é estruturada. Em terceiro lugar, viver a realidade de um modo agradável a Deus. Deus é o ponto de referência, ou o conceito tel-referente. Deus é o ponto de referência último de toda a existência e deve fundamentar a nossa visão de mundo e guiar todas as áreas da nossa vida. Por que esse tema é importante? Ainda que uma pessoa não perceba, ela possui uma crença, ela crê que a realidade que a cerca é de acordo com a sua crença, de acordo com o seu olhar, de acordo com o que ela pensa, fala e vive. Assim é preciso estar atentos para o que é uma cosmovisão, uma visão do mundo, e o que caracteriza a cosmovisão fundamentada nas Escrituras. A nossa cosmovisão cristã deve estar fundamentada na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia é fonte inesgotável de sabedoria, profundo conhecimento de Deus. Ela é a nossa bússola, ela nos orienta como devemos enxergar a vida e responder nos diversos questionamentos diários. Tratar do conceito do cotidiano é fundamental para que cada cristão seja um agente transformador do reino, por meio de um testemunho que reflita a imagem e semelhança de Cristo. A passagem que eu li aqui merece algumas explicações. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, no verso 15, diz o seguinte: vede prudentemente como andais. Paulo está exortando a andar de modo digno da sua vocação. Isso está no verso 1 do capítulo 4, verso 1. Vamos andar de modo digno da nossa vocação, e um estilo de vida sábio e cauteloso, especificamente na igreja local. Isso está no verso 18 ao 21. E no lar, ainda na carta de Paulo aos Efésios, no lar também. Capítulo 5, 22, vai até o capítulo 6, verso 9. No versículo 16, em Efésios 5, 16, remindo o tempo, significa aproveitar as oportunidades. Fique alerta. Há uma guerra contra as forças do mal. Isso está expressado no capítulo 6, do 12 a 13. Temos que ter um olhar, mas ao mesmo tempo temos que estar alerta aos perigos que nos rodeiam. No verso 17, chama aqueles que são insensatos. Não é falta de inteligência, mas falta de sabedoria e piedade. Então, Paulo nos exorta para nós não sermos insensatos, para que tudo isso a gente possa compreender qual é a vontade do Senhor. Andar prudentemente, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus, existe guerra. Não andarmos como insensatos, pessoas que não têm sabedoria, para que a gente possa, diante de tudo isso, compreender qual é a vontade
do Senhor. O cristão deve sempre ser aprendizes e alunos de Cristo, conforme o Senhor Jesus nos fala em Mateus 11, 29 e Mateus 17, verso 5. Temos aspectos importantes da nossa vida: família, escola, trabalho, casamento, educação, ética e morte. Para cada um desse item temos que ter um olhar. E todos nós temos formas de pensar sobre a realidade que nos rodeia. Nós temos uma cosmovisão. Nós devemos construir um pensamento crítico sobre todas essas coisas que eu falei, pautado nas Escrituras, para enfrentar o mundo caído, o mundo pecaminoso, o mundo mau. O apóstolo Paulo falou aqui nesse texto bíblico, porque os dias são maus. Deus é aquele que nos ajuda a agir com sabedoria, sabendo discernir o que é certo, o que é errado, e é por meio da sua palavra. Essa verdade deve estar bem organizada em nossa mente para nos proteger das várias visões que estão bem perto de nós. Bem perto. Em primeiro lugar, então, o que é cosmovisão? Uma cosmovisão funciona de modo semelhante aos óculos, e que todos temos um conjunto de crenças por meio do qual interpretamos a realidade humana. Nós temos um olhar, nós pensamos e a gente interpreta a realidade humana de acordo com a nossa visão. Para João Calvino, o reformador, ele difere de muitos outros, inclusive os líderes da Reforma. Ele diz que não existe uma separação entre evangelho, mundo, entre evangelho e a cultura, e ao mesmo tempo não aceitava simplesmente sem criticar as realizações do gênio humano. Sua atitude exigia que tais realizações fossem analisadas quanto às razões que as inspiravam, pois deviam estar sujeitas aos preceitos de Cristo. Assim, todo o nosso pensamento deve estar cativo à obediência de Cristo, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. Quando Calvino fala isso, que não existe uma dicotomia, é que o Evangelho ele caminha com o mundo, caminha com a cultura. Porém, o Evangelho deve analisar essas coisas e nós temos que influenciar o mundo, a cultura, não sermos influenciados. Nós podemos ouvir música secular, podemos, quando dá para ouvir, né? Que tem umas que não tem condições de ouvir, agride muito a visão bíblica aqui. E podemos apreciar e perceber algumas músicas que falam sobre amizade, que não está contrário à palavra de Deus. Outros exemplos, que você percebe que a pessoa ela foi influenciada ou pela própria Bíblia, ou pela imagem e semelhança de Cristo, ela consegue transmitir a inteligência de Deus, consegue transmitir a beleza, a sabedoria de Deus, mesmo através da arte, da cultura e até da música. Podemos apreciar como alguém que espelha a imagem e a semelhança de Deus. As questões básicas de nossa vida se ligam inteiramente a outras. Por exemplo, como definimos Deus, nosso papel no mundo, ou a nossa visão sobre o pecado e a vida eterna. Nós temos uma visão do que é mundo. O mundo criado. Nós temos a visão do que é pecado, o que é mal. Nós temos uma visão o que é vida eterna. A Bíblia nos informa tudo isso, a visão correta do que é mundo, do que é pecado, do que é vida eterna. A resposta bíblica para todas as coisas deve ter uma organização convicta e estruturada, conforme 1 Pedro 3, 15.
Antes santificai a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Em primeiro lugar, uma breve definição do que é cosmovisão. Em segundo lugar, vamos falar sobre o que é teísmo cristão, que tem tudo a ver com a cosmovisão cristã. O teísmo cristão é uma crença de que há um Deus transcendente que criou o universo. O sincretismo religioso, ou seja, a mistura de várias religiões, é uma característica da nossa cultura, principalmente brasileira. Como, por exemplo, mistura-se o espiritismo com as religiões africanas, juntamente com o catolicismo. Enfrentamos ainda o relativismo das opiniões sobre o que é certo e o que é errado. A liberalidade moral referente ao sexo, o aborto, o homossexualismo e as drogas, e o que nos exige sempre uma preparação e uma firmeza na fé. O que é certo, o que é errado, teremos convicções de acordo com a palavra de Deus. E aí vamos diferir muito do mundo, em que coisas não podem se misturar, em que a palavra de Deus ela não se influencia, mas ela deve influenciar, ela deve ditar o que é certo, o que é errado, sem abrir mão da verdade. Não é que cada um tenha a sua verdade. A verdade é sempre a verdade de Deus. E Jesus é a verdade. Então a Bíblia ela não negocia a sua verdade, ela é a palavra de Deus. Existem 3 pressupostos essenciais, determinantes para uma visão de mundo correta. A primeira é a existência de Deus. Existe um ser pessoal, transcendente, que criou todas as coisas. Em segundo, que a Bíblia nos fala que a revelação de Deus. Deus se revela, comunicando a sua vontade ao homem. Então ele nos dá essa visão, ele nos dá essa sabedoria. E a Bíblia, ela é inspirada, ela não erra, ou seja, ela é inerrante, e ela tem autoridade da revelação especial. A nossa cosmovisão, portanto, ela deve ser moldada e testada pela Escritura, que foi inspirada por Deus e, portanto, ela é infalível e a autoridade última em questão de interpretação do mundo. Em terceiro lugar, na nossa lição, existe um tripé da cosmovisão bíblica. A cosmovisão cristã está fundamentada em 3 categorias bíblicas bem definidas. Por meio delas, temos condições de analisar criticamente a realidade em que vivemos. Primeiro, a criação. Segundo, a queda e a redenção. Compreendendo esses 3 aspectos, vamos ter uma visão correta de mundo, uma cosmovisão cristã. Em primeiro lugar, a criação. A Escritura Sagrada apresenta Deus como a origem da criação. Não foi o mundo que se criou sozinho ou foi se evoluindo, mas Deus criou todas as coisas. E há 4 implicações para essa criação. Em primeiro lugar, Deus é o Criador, ele tem toda a autoridade e controle sobre a criação, conforme Salmo 24. Em segundo lugar, a criação tem um propósito. A história humana não é uma sucessão de fatos ao acaso, mas a história humana tem um cumprimento de um propósito sábio e perfeito estabelecido por Deus. Primeiro, Deus criou todas as coisas.